Essa história é sobre Elvira, mulher, negra, 42 anos, 2 filhos, trabalhadora doméstica, hipertensa e moradora da comunidade da Gamboa de Baixo, no município de Salvador, Bahia. A história contada por Elvira representa histórias brasileiras que dependem unicamente do Sistema Único de Saúde e lutam para fortalecê-lo. Dona Elvira é usuária ativa da única unidade de saúde da família que a comunidade que ela reside conta. Dona Elvira mora a alguns quilômetros de distância do serviço e, por diversas vezes, enfrenta dificuldade no deslocamento até a unidade. Somado a isso, o território onde se encontra a residência de Dona Elvira está desassistido pelos serviços do agente comunitário de saúde, pois, em decorrência da violência muito presente na comunidade, o último agente foi mais uma vítima da violência estrutural presente na sociedade que potencializa as limitações do acesso aos serviços de saúde. Ela trabalha como empregada doméstica e no dia 15 de março foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 em Salvador. As vítimas, uma senhora e uma filha, e sua filha, que moravam no mesmo condomínio que Elvira trabalhava. Elvira ficou assustada com as notícias nos jornais e no dia seguinte foi falar com sua patroa o que tinha escutado falar sobre o perigo do novo vírus. Mas, infelizmente, não foi dispensada do serviço, assim como muitos de seus conhecidos. O tempo foi passando e ela sempre saía de casa com apreensão. Ela viu muitas pessoas do condomínio onde trabalhava ficarem doentes. Algumas ficaram até internadas, mas felizmente voltavam para casa bem. Seu trabalho praticamente duplicou. Tinha muito mais coisas para fazer, visto que agora todo mundo estava em casa. Os patrões afastados dos trabalhos e a filha deles estudando online. Durante uma ida ao supermercado, encontrou uma de suas amigas, perguntou como andava a vida. Ela então disse que estava sentindo bastante cansaço e que, como Dona Elvira, o trabalho tinha multiplicado. Parecia que o trabalho tinha deixado doente. Até febre teve. Foi muita tosse. Comia às vezes no ônibus, pois tinha que acordar mais cedo, já que a frota diminuiu. Uma vez dessas, até diarreia sentiu. E sobre o vírus, sobre isso nada sentiu. Certo dia, a casa que trabalhava estava uma confusão. Todo mundo preocupado, porque o patrão acordou com a garganta ruim. Logo fizeram um teste e o resultado foi para ela o menos esperado. Positivo. Foram procurar uma solução e quando eles saíam para a consulta, Dona Elvira ficou a imaginar o risco de se infectar. Duplicou seu cuidado. Até em casa ficava afastada das crianças. Até que em uma noite sua filha se queixou de dor no peito e dificuldade para respirar. E agora? Para onde eu devo ir? Então ela lembrou de quando as visitas de agente de saúde eram comuns de acontecer na sua casa. Mas há alguns meses isso não vem ocorrendo e se pergunta: por quê? Sempre vê na TV sobre cortes no orçamento. E lembra de quando seu pai falava sobre situação política, SUS e o seu fortalecimento. Não entendia como a situação política e econômica influenciava na saúde. Mas hoje, entende e percebe que todas essas novas políticas só coloca como mercadoria. Quando inaugurou a unidade, foi uma luta vencida por todos os moradores, pois até então não existia um serviço que dialogasse de forma direta com a comunidade. E quando percebe situações como o número menor de ACs, sabe que são as novas medidas influenciando a acessibilidade. Sua filha piorou, e quando foi à unidade, se deparou, portas fechadas. Elvira se perguntou o significado daquele serviço, já que no momento que a comunidade mais precisava, não estavam ali. Ela sabia que podia fazer alguma coisa. Sempre escutava falar sobre um conselho popular por sua mãe, integrante do movimento da reforma sanitária. Então, ela juntou as amigas e, com todos os cuidados necessários,
foram até a mídia para explanar a necessidade de reabertura da unidade. E com muito esforço e resistência, acataram as exigências. Ali, naquele momento, Elvira percebeu a importância da participação popular, garantindo, assim, a saúde em todo lugar. Elvira, então, consegue levar sua filha. Na unidade, com toda a biossegurança e proteção, eles analisaram a sua clínica. Mas a enfermeira não olha só para os sintomas. Ela pergunta com quem tivemos contato, anota no sistema sobre o caso, diz orientação sobre a piora da menina. Se caso ocorrer, pode entrar em contato com ela para um possível encaminhamento a outro serviço. Enquanto os processos se desenrolam, Elvira refletia sobre o funcionamento daquele espaço. Algumas coisas pareciam saltar diante de seus olhos, e era possível identificar os autores e ações mais diretas ao atendimento. Outras ações, hora ou outra, passavam desapercebidas, mas ela compreendia que ali havia organização que dava as respostas às demandas que surgiam muitas vezes aos arredores e que adentravam em busca de soluções. A unidade de saúde atendia algumas das comunidades em seu entorno e se alocava o mais próximo possível ao centro do território, estando este dividido em grandes regiões atendidas por equipes de saúde específicas. Sabia disso porque, como usuária, sempre perguntava sobre como o serviço se organizava. Tinha muitos profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, e não podemos esquecer do gestor, auxiliar de limpeza, recepcionistas e guardas que completavam a equipe da unidade básica. Ela percebia que o funcionamento dependia do trabalho articulado dos diferentes profissionais citados. Verificou na parede um mapa que continha as informações sobre o entorno, com identificação de equipamentos sociais, e entre eles estava a creche aberta recentemente na Gamboa de Cima, que atendia também as crianças da sua comunidade. Era evidente que o mapa ali exposto tinha modificações de acordo com as mudanças do território. Alguns pontos riscados haviam existido, há pouco se desfizeram, como a escola pública que havia sido fechada com a locação dos estudantes em outras escolas circunvizinhas ao bairro. Ao visualizar o mapa, Dona Elvira teve uma noção da área a qual aquela unidade de saúde da família atendia, como também como as equipes numeradas de 1 ao 3 estavam limitadas por linhas coloridas expostas no território. Ficou surpresa ao ver que os casarões e os prédios também eram cobertos. É transparente que ela não conseguia compreender o conceito do território na atenção primária à saúde, ou mesmo o porquê daquela distribuição, de atender às classes sociais distintas, a identificação de populações mais vulneráveis naquele espaço, dentre outros fatores. Mas ela se atentou ao fato da extensão territorial alcançar locais com diferentes características populacionais. Os poucos agentes comunitários de saúde que ali operam as suas atividades se articulam para atender o número de pessoas além do que é determinado. Isso por conta da demanda ser alta para um número restrito de ACs, propiciando a desvinculação do ACs da comunidade, da Gamboa de Baixo. Dona Elvira já se conformou em buscar assistência direto na unidade. Por um instante, ela entrou em devaneio. Lembrou-se de quando seu Gilson ainda trabalhava de ACS e comparecia em sua residência para acompanhar sua saúde. Ele a motivava a procurar o serviço sempre que identificava uma nova demanda. A convidava para palestras de saúde e promovia conversas elucidativas sobre saúde, adequando a sua realidade. Questionava sobre as necessidades e sempre apresentava uma maneira dela buscar os meios adequados para supri-la. Gilson fazia falta a ela e a toda a comunidade. Foi visto também na unidade a remodelagem de uma sala, que agora funcionava como um pequeno call center. Lá os funcionários se revezavam para fazer o telemonitoramento. As informações eram organizadas em planilhas, sendo estas encaminhadas ao distrito sanitário. Caso algum dos usuários apresentasse piora no quadro, o mesmo era encaminhado à unidade de Covid, ou, como chamado na região, ao gripário mais próximo.
Nessa sala, estava preso à parede um mapa com pontos indicando as pessoas confirmadas ou com suspeitas de infecção por SARS-CoV-2, identificadas com bolinhas de coloração distinta, existindo também as de coloração que indicavam os casos curados. Dona Elvira observava através da janela de vidro, sem entender ao certo o que eram todos aqueles pontos coloridos no mapa. Havia uns 20 pontos sobre a parte que correspondia à sua comunidade. Como os barulhos ali se misturavam, ela desviou sua atenção de volta ao atendimento de sua filha. Ao final do atendimento, a enfermeira ainda lembra do programa Bolsa Família. Dona Elvira fica contente com o atendimento e repensa a importância daquele serviço para reduzir a transmissão na comunidade, além de contribuir em outras políticas de proteção social. Lembra que a mãe falava sobre a importância de vários setores estarem juntos para garantir uma atenção integral. Assim, estamos chegando ao final da história de Dona Elvira, que com certeza não termina aqui. Ela diz que para um SUS de qualidade é preciso resistir, persistir e insistir. Resistir a políticas que surgem de interesses políticos em favor da transformação da saúde como mercadoria. Persistir na luta e busca do entendimento de que saúde é direito e não está à venda. Insistir que sem uma atenção primária à saúde, lado a lado com o território, com a criação de vínculo e, evidentemente, com a participação popular, o sistema idealizado lá atrás, provindo de uma luta popular, infelizmente, não resistirá.